A fazenda Boa Vista ficava no interior de Minas Gerais, cercada de morros verdes, cercas de madeira e um silêncio que às vezes pesava mais que o calor do meio-dia. Ali, entre currais antigos e um pomar mal cuidado, morava Nina, uma vaca de pelo branco amarelado, grandes olhos castanhos e um jeito de observar o mundo que não combinava com sua natureza pacata. Nina era diferente. Desde bezerra, parecia entender o que acontecia ao redor com mais sensibilidade do que os outros animais. Quando alguém estava triste, ela se aproximava em silêncio. Quando havia briga, ela se afastava para o canto do pasto mais alto. Quando o pai da casa gritava com um peão, ela parava de mastigar. Nina sentia. E agora havia algo novo na fazenda. Ou melhor, alguém novo e triste. Era início de janeiro quando Clara chegou. Tinha 15 anos, cabelo preso em um coque frouxo e um olhar que parecia sempre fugir do sol. Filha de Eduardo, o dono da fazenda, havia vivido a maior parte da vida na cidade com a mãe. Mas após o divórcio, a guarda compartilhada a trouxera para um mês de férias no interior, contra sua vontade. Você precisa conhecer seu pai, dissera a mãe, mesmo que ele não saiba conversar. Eduardo não sabia mesmo, falava pouco, mantinha a voz baixa e os olhos sempre ocupados com o trabalho, o trator, as contas, o gado. Recebeu a filha com um beijo na testa, um quarto arrumado e o silêncio desconfortável de quem quer fazer o certo, mas não sabe como. Clara não reclamou. Apenas se trancou com seus fones de ouvido, o caderno de desenho e a saudade de casa. Na primeira semana, quase não saía do quarto. No café da manhã, sentava-se calada diante do pão de queijo e do café preto. Eduardo tentava puxar assunto, mas acabava sempre em perguntas práticas. Dormiu bem? Vai querer almoço ou vai sair? Precisa de internet? Clara respondia, com acenos ou palavras curtas, e voltava ao seu mundo. Mas numa tarde nublada, quando a energia caiu por causa de uma ventania, ela decidiu sair. Andava pela propriedade devagar, com passos curtos e sem olhar diretamente para ninguém. Passou pelo galinheiro, pelo chiqueiro e então chegou ao pasto principal. Foi ali que viu Nina pela primeira vez. A vaca estava encostada na cerca, com a cabeça levemente abaixada, como se esperasse por algo. Clara parou. Observou a imensidão do campo, os outros bois e vacas espalhados e aquele único animal tão quieto, tão presente. Houve um momento de silêncio entre as duas. A menina não sabia bem por quê, mas sentou-se na beirada da cerca e Nina, como se aquilo fosse um convite, caminhou até ela. Não mugiu, não pulou, apenas se aproximou e encostou o focinho na madeira. Clara levantou os olhos do chão e pela primeira vez desde que chegou sorriu. Um sorriso tímido, pequeno, mas real. Naquela noite, Clara não desenhou no caderno. Escreveu. Tem uma vaca aqui que me olhou como ninguém olha, como se me entendesse. Acho que ela se chama Nina, ou deveria se chamar. No dia seguinte voltou ao mesmo lugar, sentou-se no mesmo ponto da cerca. E lá estava Nina, esperando. Era como se soubesse que alguém viria. A rotina passou a se repetir. Todas as tardes, Clara descia até o pasto e se sentava perto da cerca. Às vezes levava um pedaço de fruta, outras vezes apenas o silêncio. E Nina, com sua paciência antiga, se aproximava, encostava o focinho e ficava ali, sem pressa. Eduardo começou a perceber. Viu a filha atravessar o quintal com um pano na mão. Viu de longe o vulto claro da vaca ao lado dela. Ela tá mexendo. Com Nina, comentou com o caseiro. Nina? Aquela que parece escutar a gente pensar, riu o homem. Eduardo não disse nada, mas naquela noite olhou por alguns segundos mais longos para a filha durante o jantar. Clara ainda comia em silêncio, mas agora
Às vezes, olhava pela janela. Certo dia, a menina apareceu no curral com um banquinho e um livro. Sentou-se perto de Nina, que estava deitada à sombra. Abriu o livro e começou a ler em voz alta. A história era sobre uma garota que não sabia onde pertencia. Nina ouviu tudo sem interromper, como se cada palavra fosse importante. Depois, Clara escreveu: Ler para Nina é diferente. Ela não responde, mas escuta melhor do que qualquer pessoa. Na terceira semana, Clara começou a sair mais. Ajudava a dona Nena na cozinha. Foi com o pai até a feira da cidade. Tentou dirigir o quadriciclo da fazenda, quase atropelou uma galinha. Riram todos, mas sempre terminava o dia com Nina. Na última sexta-feira do mês, enquanto Clara acariciava a testa da vaca, disse em voz baixa: Queria que minha mãe tivesse te conhecido. Você ia gostar dela. Nina moveu a cabeça e soltou um som leve. Clara riu. Acho que ela ia gostar de você também. No dia seguinte, Eduardo apareceu no pasto. Você vem? Clara se assustou. O pai quase nunca a chamava diretamente. Para onde? Vacinar o gado. Preciso de ajuda com Nina. Ela hesitou, mas levantou. Vai doer nela? Um pouquinho, mas é rápido. Clara acompanhou o pai. Enquanto ele segurava a corda e preparava a seringa, ela ficou ao lado da vaca, acariciando o pescoço dela. Fica calma, tá? Vai ser só um segundo. Nina não se moveu, não resistiu. Apenas olhou para Clara e aceitou. Eduardo observou. Você tem jeito com bicho. Clara olhou para ele, sorriu. Com gente é mais difícil. Ele assentiu. Eu sei. Foi a primeira conversa sincera entre os dois. Curta, mas verdadeira. Na véspera de voltar para a casa da mãe, Clara foi até o pasto de madrugada. Levou um cobertor, sentou-se ao lado de Nina e encostou-se nela. Chorou, mas um choro diferente. Um choro de quem sabe que algo mudou. Obrigada, Nina, por me deixar ficar quando eu mesma queria fugir. A vaca, imóvel, apenas respirava com suavidade. Clara encostou o rosto no pelo quente e fechou os olhos. A manhã começou abafada. As nuvens pairavam pesadas sobre a fazenda Boa Vista, mas ninguém esperava que a chuva chegasse tão cedo. Janeiro era assim, sol forte de manhã, tempestade violenta no fim do dia. Mas naquele sábado, o céu desabou. Antes mesmo do almoço, Eduardo estava no celeiro quando sentiu o primeiro trovão vibrar o chão. Soltou as ferramentas, olhou para o alto e murmurou: Isso vai ser feio. Clara estava na varanda com um livro no colo. Assim que sentiu a ventania, levantou-se e olhou para o pasto. Nina estava lá, como sempre, deitada debaixo do pé de figo, observando o céu com um olhar estranho. Não de medo, mas de alerta. E então a tempestade veio. O vento soprou forte o suficiente para derrubar galhos, empurrar cadeiras da varanda e abrir a porteira lateral do curral com um estalo. Seco. Eduardo correu para fechá-la, mas antes que conseguisse, uma das vacas mais jovens, assustada, escapou para o galpão de ferramentas. Nina se levantou num salto, mugindo alto, tentando segui-la. O estrondo do raio veio segundos depois. Um barulho seco e aterrorizante, seguido de um clarão que iluminou o céu escurecido. Um trovão forte sacudiu o telhado. Clara correu para dentro, assustada, mas algo a fez parar na porta. O mugido. Ela ouviu o som familiar, o som de Nina. Só que dessa vez diferente. Era agudo, urgente de dor. Pai! Gritou. Fica dentro de casa! Lhe respondeu lá fora, a voz afogada pelo som da chuva. Mas Clara não obedeceu. Saiu correndo descalça, a chuva castigando os ombros, o cabelo se soltando em fios molhados. Chegou ao curral em segundos. Eduardo estava lá, ajoelhado, ao lado de Nina.
Ela estava caída no chão, o corpo sujo de lama, uma das patas traseiras presa entre duas madeiras da cerca quebrada. Tremia, com os olhos arregalados, o peito arfando. Havia sangue no chão. Ela tentou seguir a bezerra, escorregou e ficou presa, disse o pai, puxando a camisa encharcada para cima. Preciso da chave de corte, tá lá no galpão. Eu pego! Clara gritou. Correu como nunca. Abriu a porta do galpão, chutou ferramentas, revirou caixas até encontrar a chave. Quando voltou, Eduardo já tentava acalmar Nina com as mãos. Clara ajoelhou-se ao lado dele. Ela vai morrer? Não se eu conseguir soltar a pata. Deixa eu ficar com ela. Fala com ela. Ela escuta. Eduardo hesitou, depois assentiu. Fala com ela sim. Não deixa ela fechar os olhos. Clara segurou o focinho de Nina, se aproximou bem do rosto dela, mesmo com o cheiro de sangue, lama e medo. Ei, calma, Nina. Eu tô aqui, tá? Fica comigo. Fica comigo, por favor. Nina piscou devagar. Clara começou a cantar, uma canção que a mãe cantava quando ela tinha medo de dormir. Luz que vem da noite acesa, coração que nunca cansa. Enquanto cantava, as mãos tremiam, mas a voz não falhava. Eduardo cortava as madeiras com força, suando, xingando baixo, os olhos fixos na perna presa. Mais um pouco. Mais um pouco. A madeira finalmente cedeu. A pata estava machucada, mas livre. Nina tentou levantar, mas caiu. Espera, moça, disse Eduardo. Deixa ela respirar. Ele se ajoelhou ao lado da filha, respirando pesado. Foi por pouco. Clara abraçou Nina. Chorava, mas em silêncio. Ela salvou a bezerra. E você salvou ela. Mas, disse Eduardo. Os dois se entreolharam por um segundo. Não havia mais chuva entre eles. Só a certeza de que tinham vivido algo juntos. Os dias seguintes foram de cuidado e silêncio reverente. Nina ficou em repouso no estábulo, com a pata enfaixada, comida especial e visitas constantes. Clara acordava cedo para ficar com ela. Eduardo passava as noites ali, lendo, como se a vigília fosse uma dívida. Nunca vi um bicho olhar assim pra gente, disse ele uma noite. Como se estivesse contando uma história que ninguém lê. Clara olhou para o pai. Ela vê a gente melhor do que a gente vê um ao outro. Eduardo assentiu. Talvez por isso ela tenha escolhido você. Com o passar das semanas, Nina se recuperou. Caminhava com lentidão, mas firme. Os veterinários disseram que não poderia mais dar cria, nem voltar ao campo com os outros. Eduardo então decidiu algo simples, mas definitivo. Ela vai viver solta. Aqui, perto da casa. Ela merece. Clara chorou de novo. Dona Nena fez um bolo em homenagem à Nina. Os peões riram, mas todos aceitaram um pedaço. A história da vaca que salvou a bezerra e foi salva pela menina correu pela região. E a fazenda, de alguma forma, voltou a respirar diferente. Certa tarde, Clara e Eduardo estavam sentados na varanda. Ela desenhava, ele bebia café. Você ainda vai voltar para a cidade, né? Perguntou ele sem encarar. Mas agora vai ser diferente. Por quê? Porque agora eu tenho uma história para lembrar e um motivo para voltar. Ele sorriu, de lado. Acha que a Nina vai sentir sua falta? Clara olhou para o campo, onde a vaca pastava devagar sob o céu cor-de-rosa do fim do dia. Acho que ela vai saber que a gente ainda está ligado. Sempre esteve. O mês passou mais rápido do que Clara esperava. Quando chegou, contava os dias para ir embora. Agora, cada manhã parecia breve demais. Mesmo as coisas simples, o cheiro do café feito por Dona Nena, o barulho do trator ao longe, o caminhar preguiçoso de Nina pelo pátio, pareciam ter ganhado uma importância nova. Clara não dizia, mas sabia. Não voltaria para a cidade da mesma forma. Nina andava melhor. A ferida cicatrizava bem, embora a pata ainda mostrasse sinais da pancada.
O veterinário recomendou descanso contínuo e caminhadas leves, e Clara se dedicava a isso como a um ritual sagrado. Todos os dias, depois do almoço, ela passeava com Nina até a sombra do pé de figo. Levava maçã fatiada, um caderno de desenho e a mesma canção na ponta da língua. Luz que vem da noite acesa, coração que nunca cansa. Era o canto silencioso de uma amizade que nenhuma das duas queria perder. Eduardo observava de longe, sentado na varanda ou encostado no portão, fingia estar distraído, mas seus olhos não desgrudavam da filha. Ele não sabia como dizer que sentia orgulho, não sabia como pedir desculpas pelos anos de ausência. Mas naquele silêncio entre eles, algo começava a brotar. Respeito, ternura, amor mal aprendido, mas real. Certa noite, após Clara colocar Nina para dormir, ele a chamou na varanda. "Senta aqui um minuto." Ela sentou. Ele ficou alguns segundos, olhando o céu antes de falar. "Sua mãe me mandou mensagem. Disse que você volta no sábado. 2 dias. Queria te perguntar." Ele pigarreou. "Você gostaria de voltar aqui nas férias de julho?" Clara o encarou. "Você quer que eu volte?" "Quero." Ela não respondeu de imediato. Apenas olhou para o campo escuro, onde apenas as luzes do celeiro brilhavam. "Então eu volto." Na manhã seguinte, Clara acordou cedo, antes mesmo do canto do galo. Pegou seu caderno de desenho, algumas tintas e o lenço florido que usava desde pequena. Caminhou até o celeiro, onde Nina ainda dormia, deitada sobre a palha seca. Sentou-se ao lado dela. Pintou devagar, como se o tempo fosse feito de silêncio e respiração. Quando terminou, prendeu o lenço com cuidado numa estaca da cerca e pendurou ao lado um quadro pequeno com moldura de madeira rústica. Era um retrato de Nina. Os olhos castanhos, o focinho manchado de barro, o céu cor-de-rosa ao fundo. Abaixo, escrito à mão: "Você não falou, mas me ensinou tudo. Obrigada por me escutar quando ninguém mais conseguia." Deixou ali como quem planta uma semente. Nina a olhou e se aproximou, encostando o focinho na mão da menina. "Eu vou voltar, tá? Mas se eu demorar, você me espera?" A vaca apenas piscou devagar. Clara sorriu. "Foi o que eu pensei." Na hora de partir, Eduardo colocou a mochila dela no porta-malas. Clara se despediu de Dona Nena com um abraço apertado e de alguns peões com um "até logo" tímido. Mas Nina foi a última. Clara caminhou até a cerca. A vaca a esperava. Ali, de pé, com o corpo alinhado, como se entendesse o ritual. A menina se aproximou e a abraçou com força, sentindo o pelo quente e áspero, o cheiro de capim e barro, o coração batendo grande dentro de um corpo tão quieto. "Você foi a melhor parte disso tudo." Nina não respondeu, mas abaixou a cabeça e encostou-a no ombro de Clara. Foi suficiente. No carro, durante o trajeto, Eduardo manteve o rádio desligado. O silêncio era confortável agora. Depois de alguns minutos, falou: "Tô pensando em fazer um espaço só para Nina. Coberto, com flores, um cantinho dela." "Acho lindo", respondeu Clara, ainda com os olhos marejados. "Você desenharia uma plaquinha?" "Eu já desenhei." Ele sorriu de canto. "Claro que já." Os dias voltaram à rotina. Clara voltou à escola, reencontrou os amigos, a mãe, os cheiros da cidade. Mas algo nela havia mudado. Já não se incomodava com o silêncio. Aprendera a habitá-lo com Nina. Todas as noites, antes de dormir, escrevia no mesmo caderno: "Hoje senti saudade dela de novo. Mas quando fechei os olhos, juro que senti seu focinho na minha mão." Na fazenda, Eduardo pendurou o quadro na entrada do novo abrigo de Nina. Plantou margaridas ao redor. Passava lá todos os dias, mesmo com a correria dos bois, da ração, das contas. Um dia, pegou o telefone e enviou uma mensagem para Clara.
Ela ficou ali parada, olhando para o retrato por uns bons minutos. Quase chorei. Tô cuidando dela por nós dois. Clara respondeu minutos depois. Ela te escuta agora, do jeitinho que escutava a mim. E assim, com passos lentos e coração grande, Nina permaneceu na fazenda, no quadro, no lenço que balançava ao vento. Mas, acima de tudo, permaneceu como memória viva do amor que uniu o que antes era só distância.